Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Digital, aqui diretamente do nosso canal do YouTube da Igreja Evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filhos da Luz. Meu nome, você já sabe, está aí na tela, é Alan Braga, eu sou missionário dessa igreja maravilhosa que conhecemos como IENF. E estamos situados aqui, a nossa sede nacional, na Avenida Eudaldo Ferreira Mota, número 10, no centro de Filadélfia, no estado da Bahia, uma cidade de 18 mil habitantes. Temos também a nossa igreja regional aí na cidade de Itiúba, Bahia, né, que já tem a sua subsede na zona rural. E claro, estamos presente aqui para todo mundo através do nosso canal do YouTube. Você está ouvindo o fundo musical bem baixinho aí, Divino Companheiro, na voz de Lucas Roque Gabriel. Esses cantores que estão fazendo sucesso, cantor gospel, que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Vocês estão fazendo a coisa certa, que é adorar a Deus, e estão no caminho certo, e que Deus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente. Bom, eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Wagner Antônio Teles, né? Pastor Wagner, mais conhecido, pastor Wagner Antônio Teles, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Pastor Wagner, que nos confiou, né, de estarmos aqui do outro lado deste computador e hoje, inclusive do outro lado da câmera, hoje, irmão, você vai me ver durante a aula para que você possa me conhecer. Você que chegou agora, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e que Deus possa continuar te abençoando todos os dias. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Digital e desde já envia este vídeo para outros amigos, para outras pessoas. Pega a tua Bíblia, o teu marca-texto, caneta e papel para a gente navegar pela Bíblia, porque hoje a aula é muito boa. Nós vamos falar o que é intercessão. Uma questão que muita gente quer saber, né? Tá, eu vou tirar agora o fundo musical, né, para que a gente possa se concentrar. Bom, dar os meus agradecimentos também à pastora Franci Brito e o pastor Lucielso da cidade de Itiúba, eles que são os pastores locais da Manancial da Fé de Filadélfia, lá na cidade de Itiúba, Bahia. Também estamos em um povoado, né, aí de Itiúba, que eu ainda não consegui decorar o nome desse povoado. Me perdoem, meus irmãos aí da subsede na cidade de Itiúba, mas um dia eu aprendo a falar o nome desse povoado aí, tá? Então, estamos aqui presentes no YouTube para levar a palavra de Deus para toda criatura. E hoje eu não deveria e não vou esquecer de dar os meus agradecimentos também ao pastor Júnior Andrade, da Igreja Pentecostal Restauração em Cristo, pastora Natália e pastor Juveni, lá da Igreja Pentecostal Esperando Cristo, eles que também estão nos assistindo a muitas aulas aí da Escola Bíblica Digital, que Deus abençoe a vida de vocês. Missionária Marisete, na cidade do Senhor do Bonfim, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, missionária Marisete. E a você que está nos assistindo agora, que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. Nós vamos começar a aula de hoje, e a aula de hoje está um pouco diferente. Nós não vamos falar do livro de Gênesis, porque chegou, irmão, a aula da semana para falar sobre um assunto diferente. Lembra que eu disse? Vai ser toda segunda-feira às 19 horas. E uma segunda é falando do livro de Gênesis, o outro é falando sobre um tema livre. Hoje é o dia do tema livre e por que não falar sobre intercessão? O que a Bíblia diz sobre a intercessão? Nós vamos aprender na aula de hoje. Bom, como eu te falei, pega a sua água, pega a sua Bíblia, pega seu marca-texto, pega a sua caneta, pega seu papel, porque é hora de se concentrar na palavra. Alguns momentos você vai ver um barulhinho aí, deu calado, mas ouvindo um barulho de um canudo puxando água, é porque eu estou com minha garrafa aqui. Bom, vamos, sem mais segredos, né? Vamos, então, para a próxima tela, a qual eu vou falar com você agora.
Tá aí seja muito bem-vindo. Eu sou o missionário Alan Braga, sou missionário da primeira igreja evangélica Manancial da Fé de Filadélfia. Sim, esse gordinho que vos fala aqui do outro lado da câmera sou eu que apresento todas as escolas bíblicas por trás aí, sem você perceber. Bom, deixa eu ajeitar aqui a câmera um pouquinho. Bom, como eu te falei, tem momentos que você vai ver eu em silêncio, agora você vai me ver, né? Então você vai saber o que eu vou estar fazendo. Estou aqui com minha garrafa de água, porque aqui no estado da Bahia está muito quente, né? No momento dessa gravação também. Estamos aqui no nosso estúdio provisório, aqui na minha casa, onde a gente grava todas as escolas bíblicas digitais. Tá bom? Vamos às aulas de hoje, porque a aula de hoje não pode parar. Eu vou beber uma água aqui e você bebe a sua água aí também. É o tempo que você pega a sua Bíblia, o seu marca-texto, a sua caneta e o seu papel para a gente começar a aula de hoje. Bom, vamos lá. Eu vou ajustar aqui a câmera para que a gente possa iniciar a aula de hoje, né, falando mais da palavra de Deus. Bom, vamos para a aula de hoje. Você vai me acompanhar também lendo junto com você, né, a aula de hoje. Bom, tem horas que eu vou olhando aqui para baixo, que é para olhar pro computador para ver como é que está a questão da gravação. Mas vamos lá. Missionário, o que é intercessão? A intercessão é um tipo de oração onde uma pessoa intercede a Deus em favor de outra pessoa. Então, no contexto da oração, interceder significa basicamente pedir ou intervir em favor de alguém, ou seja, orar em favor de outros, né? O verbo interceder e o substantivo intercessão podem ser usados no Antigo Testamento para traduzir um termo hebraico que transmite o sentido de solicitar. No Novo Testamento, esses vocábulos podem traduzir um termo que significa apelo ou petição, mas o sentido de intercessão é aplicado quando a solicitação, a petição ou apelo é feito por alguém em favor de outras pessoas. Os estudiosos também observam que, em certo sentido, a intercessão na oração pode implicar ainda numa atitude de conexão, ou seja, quando duas pessoas estão em concordância e comunhão. Nesse sentido, quando o crente intercede por alguém, ele se mostra familiar a essa pessoa. Missionário, aqui eu tenho uma dúvida. Então quer dizer que a partir do momento que eu estou intercedendo por uma pessoa, eu estou me tornando família dessa pessoa? Espiritualmente, sim. A partir do momento que você está pedindo a Deus por essa pessoa, você está intercedendo por essa pessoa, você está sendo um familiar dele espiritualmente falando, tá bom? A intercessão na Bíblia, olha como está diferente agora, eu estou aqui admirando na tela de gravação, esta gravação desta aula, e parece que agora a gente vai gravar só assim, vendo um ao outro, para que eu possa te explicar melhor, né? Vamos lá, deixa eu beber minha água. E recomendo você beber a sua também, porque está muito calor, está muito quente e temos que estar hidratados. Bom, vamos lá, né? Na Bíblia, temos muitos exemplos de intercessão. Logo no livro de Gênesis, por exemplo, Abraão aparece como sendo alguém que tinha o dom da intercessão. Porque em Gênesis 20, versículo 7, a gente vai encontrar o seguinte. Lembrando que a tradução da Bíblia, de onde eu tirei, é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, possa ser que esteja diferente da sua Bíblia aí que você está usando agora. Tá bom? Vamos lá, deixa eu diminuir aqui a câmera, porque ficou em cima do texto. Está escrito o seguinte. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas, se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. Então, né, a gente já vê aí no livro de Gênesis que Abraão já era um intercessor, né?
O livro de Êxodo também mostra como Moisés intercedeu em favor de Israel. Em Êxodo 32, do 31 ao 32, a gente encontra o seguinte: Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: Este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um deus de ouro e o adoraram. Ou, em outras traduções, eles fizeram um bezerro de ouro, né? Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escrevestes os nomes dos que são teus. Está aí Moisés intercedendo pelo povo de Israel, né? Os profetas, de modo geral, eram todos intercessores, ou seja, frequentemente oravam a Deus em favor do povo. O próprio Jesus Cristo também é relatado na Bíblia como intercessor do seu povo junto ao Pai, conforme a gente vê lá em alguns livros, como Romanos. Romanos 8,34 está escrito o seguinte, Jesus diz, a gente encontra o seguinte: será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Isso é Paulo escrevendo aos Romanos, né? Em Hebreus 7,25 a gente encontra o seguinte, Paulo escreve: e por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Ainda em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, a gente encontra o seguinte: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Inclusive, os evangelhos registram orações de Jesus ao Pai em favor dos seus discípulos. Conforme encontramos em João 17,15, escrito o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Isso fica particularmente claro naquela passagem em que Jesus declara ter rogado em favor de Pedro, conforme está escrito em Lucas 22:32. A gente encontra o seguinte: mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé, e quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo destaca que a intercessão também faz parte do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede pelos crentes com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Na minha tradução vai estar um pouco diferente aí na tela, né? Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras ou gemidos inexprimíveis, pede a Deus em nosso favor. O mesmo apóstolo Paulo também é um grande exemplo de intercessor. Frequentemente, ele orava a Deus intercedendo pelos crentes, conforme a gente vai ver em Efésios 3, do 14 ao 21, né? Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos.
Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Então aqui a gente vê Paulo intercedendo, né? Então a gente vê aí o que é intercessão na Bíblia, certo? Paulo, então, ele vai interceder pelo povo, né? Bom, vamos falar então da intercessão na vida cristã. Caiu um negócio aqui, mas depois eu pego. O que diz aí a intercessão na vida cristã? A intercessão deve ser uma prática constante na vida cristã. O crente deve interceder a Deus em oração por seus familiares, amigos e irmãos na fé. Tiago, por exemplo, registra um dos versículos mais lembrados da Bíblia quando o assunto é a intercessão entre os membros do corpo de Cristo. Ele escreve: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos lá em Tiago 5,16, está escrito: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, né? Mas o crente não é chamado a interceder apenas por quem ele tem alguma afinidade pessoal, tá? Na verdade, o cristão também deve se apresentar diante de Deus em intercessão por aquelas pessoas que não fazem parte do seu círculo social. Em outras palavras, até ao seu inimigo. Nesse sentido, o próprio apóstolo Paulo aborda esse tema ao dizer: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, conforme está escrito em 1 Timóteo 2, do 1 ao 2. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, em dedicação a Deus e respeito aos outros. Na sequência, o mesmo apóstolo ainda completa dizendo que isto é bom e agradável diante de Deus. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso, né? Ou seja, mas considerando que interceder é orar por alguém, né? Então, talvez o aspecto mais difícil da intercessão seja aquele ensinado pelo Senhor Jesus no contexto do ensino de que devemos amar os nossos inimigos, né? Nesse ponto, o ensino é bem claro. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vamos lá em Mateus 5,44 para ver o que Jesus está dizendo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Também é importante observar que nem sempre Deus responde a uma intercessão de maneira como esperamos. O patriarca Abraão, por exemplo, intercedeu pela cidade de Sodoma, sem o sucesso pretendido por ele. Vamos lá em Gênesis 18, do 23 ao 30, está escrito o seguinte: Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso. Tu és o juiz do mundo inteiro, e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer:
Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás as cidades por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. E Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. E assim continua, como a gente vê, né? Então entendemos que a intercessão do povo de Deus tem um papel importante na forma com que Deus cumpre seus decretos eternos. Mas isso ocorre de um modo em que nem a intercessão perde o seu significado e muito menos a vontade de Deus deixa de ser soberana, né? Então, como devemos interceder uns pelos outros, missionário? Vamos então para a parte final, que essa aula de hoje foi bem rápida, né? A Bíblia Sagrada nos ensina a como devemos interceder a Deus em favor de outras pessoas. Na carta aos Efésios, por exemplo, encontramos o registro da intercessão do apóstolo Paulo pelos crentes de Éfeso. Esse registro fornece uma boa orientação de como deve ser o conteúdo da intercessão na igreja. Primeiro, o apóstolo intercede a Deus para que os efésios tenham esclarecimento acerca de tudo que eles desfrutavam em Cristo mediante a obra da redenção. Conforme está escrito lá em Efésios 1, do 15 ao 23, está escrito o seguinte: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, o que cremos nele. Os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Depois, Paulo intercede pelos efésios, pedindo a Deus que eles sejam capacitados. Como vemos em Efésios 3, versículo 13 ao 21, que está escrito o seguinte: portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhe trazem benefício. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza,
E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Então, a gente vê a intercessão de Paulo. É interessante perceber que, de certo modo, as duas orações que se complementam. Isso porque na primeira oração o apóstolo ora para que eles entendam sua nova condição. E na segunda oração o apóstolo ora para que eles possam viver de acordo com essa realidade maravilhosa. Nesse sentido, Paulo ora para que os cristãos sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito e que o coração dos crentes seja, pela fé, uma habitação confortável para Cristo. Assim, eles podem conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e ser tomado de toda a plenitude de Deus, conforme está escrito em Efésios 3,19. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza, seja com seu espírito. Por fim, o apóstolo conclui sua intercessão pelos efésios, testificando que a ação do poder de Deus na vida do cristão é ilimitada e está além da compreensão humana. E, finalmente, Paulo encerra sua intercessão com uma doxologia, né? E aí vem a pergunta: missionário, o que é doxologia? Doxologia significa uma expressão de louvor, honra e glória a Deus. Doxologia é uma palavra grega formada por dois termos: doxa, que significa glória, e logia, de logos, que significa palavra. Então, na doxologia, o crente rende graças e glória em reconhecimento à grandeza e majestade do Senhor. Ou seja, é isso que é doxologia: glorificar e agradecer a majestade de Deus neste mundo e a sua soberania. Bom, nós vamos ficando por aqui, vamos finalizar esta aula de hoje por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Toda segunda tem vídeo novo no canal e em breve temos o retorno do Manancial Podcast. Missionário, você vem falando isso há tanto tempo que eu já estou até desanimado. Não desanima não, irmão. Continua orando por nós, continua intercedendo aí do outro lado para que dê tudo certo, o nosso novo estúdio esteja pronto e a gente possa iniciar o Manancial Podcast. Por enquanto, você vai me vendo aqui toda segunda-feira, né? Neste estúdiozinho aqui, nesse quarto, a qual eu improvisei como estúdio, para gravar a Escola Bíblica Digital para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus familiares, de toda a tua casa e que Deus possa continuar te abençoando. Não se esquece de mandar esse vídeo para os teus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. A gente se vê na próxima segunda, às 19 horas. E que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima e tchau, tchau!